Você tem aqui a jornalista da Globo News, Eliane Cantanhede, que escreve no Estadão. Veja a manchete. O novo Papa será um cristão como Francisco ou um personalista radical, não de Trump? Eu fico até na dúvida se o Trump pode ou não ser incluído como um cristão. Mas enfim, ela coloca ali várias coisas. É, aí você se pergunta, né? Quem que fica politizando as coisas nesse país? Será que isso aqui ajuda em alguma coisa? Aí tem o nosso grande flautista de Genebra. Olha qual é a preocupação dele. É a mesma preocupação do Frei Beto. Ultraconservadores farão ofensiva contra a Igreja mais universal de Francisco. Se tiver um movimento, se tiver, não sei, progressista ou ultraprogressista, será que o Jamil Chad iria estar, sabe, problematizando isso? Aí não para. Mônica Bergamo. Padres brasileiros apostam em Papa conservador e temem por legado de Francisco. Eles debatem os rumos que a Cúria Romana tentará impor aos católicos do mundo. E mais nota da Folha de São Paulo. Com tanta gente para você buscar opinião, foram perguntar para o Celso Amorim. Vejam só, o ministro de Relações Exteriores do governo é o Mauro Vieira. Mas para obter uma opinião petista sobre, sei, o impacto geopolítico que isso pode ter, porque, querendo ou não, né? O Papa é o líder de um Estado, que é o Vaticano, é um Estado, querendo ou não, e o líder da Igreja. E, obviamente, isso pode ter, né? Alguma influência ao redor de todo mundo. Aí a Folha de São Paulo vai atrás do Celso Amorim, que é quem realmente manda nas relações exteriores do Brasil. Aí Celso Amorim diz confiar que novo Papa manterá prioridade à paz independentemente do perfil. Pois é, né? Vejam só, né? Ele deve manter, né? Porque eu acho que os últimos papas, eles realmente eram muito belicistas, né? Acho que os papas, em geral, a igreja meio que apoia. Não? É uma loucura. Isso é imprensa. Isso é a imprensa brasileira. E só para encerrar, não nem falando sobre a imprensa, só para trazer uma informação mesmo assim, porque também ocorreu no dia de ontem. Ontem também, além do Papa aí nos deixar, fundador e presidente do Fórum Mundial, Klaus Schwab, anuncia a demissão. Cansou. Está com 87 anos. Decidiu abandonar o cargo de presidente e membro do Conselho de Administração com efeitos imediatos. Mas não se anime, né? Porque você não vai achando que um grupo desse agora vai dar uma guinada em seu posicionamento político só porque o Klaus Schwab saiu de lá, né? Pelo amor de Deus. Mas enfim, passada aí essa rápida introdução, foi até rápida mesmo, quase 6 minutos, vamos falar de Brasil. Vamos falar de algumas coisas. Eu não sei nem explicar. Eu tô aqui pensando numa palavra, mas eu não tenho palavras para descrever porque nem a imprensa conseguiu me explicar. Ministro proíbe que sejam feitas imagens de ex-assessor de Bolsonaro durante sessão no Supremo. Veto se refere a Felipe Martins, cuja denúncia será analisada nesta terça. Ministro não deixa claro se medida inclui a imprensa. Eu não sei explicar isso, sabe? Assim, se Felipe vai, aí tá lá durante o julgamento, aí o jornalista filma o Felipe, posta o Felipe vai preso. Porque a proibição pode levar à cadeia. Você vê, ó. O ministro proibiu produção ou divulgação de imagens do Felipe Martins durante a sessão marcada para esta terça, que vai analisar a denúncia contra ele na suposta trama golpista. Não está claro se se aplicaria a registros feitos pela imprensa. Não deverão ser realizadas ou divulgadas imagens do julgamento ou de seu deslocamento, mesmo que por terceiros, sob pena de multa e conversão imediata em prisão. Então, assim, se Felipe, ele, sei lá, ele sai do hotel e alguém de fora, assim, registra e posta na internet, ele vai preso. Como é que funciona isso, né? Eu não sei explicar, gente. Eu não sei explicar. Eu não sei explicar. Eu realmente não sei. O Guilherme Amado, né, deve passar o dia hoje procurando o Felipe Martins, né? Pra filmar o Felipe Martins e ver se mete o Felipe Martins de volta na cadeia. Com certeza o Guilherme Amado deve estar bem empolgado no dia de hoje. É o Brasil.
É o Brasil. É o Brasil. Eu não sou letrado no direito para conseguir explicar o que está acontecendo. Mas eu vi muita gente ontem do direito que também não sabia explicar. Então fiquei um pouco mais confortável dentro da minha própria burrice. Aí o Caio Junqueira, ele traz um pequeno adendo aí a essa situação, falando que hoje, durante o julgamento, a OAB vai acompanhar lá em loco. O ministro autorizou que o Felipe Martins acompanhe a sessão, mas apontou o risco de prisão se ele for filmado por terceiros. E aí diz que a OAB vai estar lá, né, em loco, acompanhando, com o objetivo de garantir que as prerrogativas da advocacia e de Felipe sejam respeitadas. E o escolhido aí pela OAB é o Procurador Nacional de Prerrogativas, Alex Sarkis, que, segundo Caio Junqueira, é um crítico das decisões do ministro. Hoje o dia promete, né? E hoje aí, com certeza, teremos de volta aí na imprensa mais notícias aí sobre a questão do julgamento. Não acho que vai ter tanta repercussão como foi, né, a primeira parte, que tinha lá Bolsonaro, Braga Neto, Heleno e tantos outros. Mas com certeza aí vai ser notícia na imprensa. E eu acho que o resultado vocês meio que já esperam, né? Desse primeiro passo aqui, dessa aceitação ou não da denúncia. Acho que todo mundo meio que já tem um parecer, né? Até um placar na cabeça de como é que vai ser. Mas vamos continuar. No meio dessas confusões, temos aí a discussão em torno da anistia. Hoje de madrugada, na volta aí da Páscoa, e esta é uma semana onde teremos finalmente a reunião de líderes, onde eles irão discutir para saber se vão ou não pautar a anistia. Na verdade, a anistia não, o requerimento de urgência da anistia. E aí a Globo nos informa que, pressionado por bolsonaristas, Hugo Mota quer debater a anistia com ministros do Supremo. E aí diz que quando ele estava em sua viagem internacional de férias, na semana passada, Hugo Mota recebeu a ligação de pelo menos um, às vezes foi mais, pelo menos um ministro da Corte Suprema que estava preocupado com o avanço do projeto de lei e ambos combinaram de avaliar o cenário nesta semana. Mas óbvio que eles vão avaliar, óbvio. Você recebe uma ligação dessa e você não vai, óbvio que esse é o Brasil. Aí ontem, uma do Metrópolis, né, que é da quando do Gadelha, diz que o Planalto, ou seja, Lula, aposta em jantar com Hugo Mota para barrar a anistia. O Palácio do Planalto aposta no encontro que Lula vai ter com Hugo Mota e líderes partidários após o feriado para barrar o avanço do projeto. Segundo auxiliares presidenciais, Lula e Gleisi pretendem aproveitar a reunião para tentar convencer os líderes dos partidos da base a barrarem a proposta. Prioridades. Cada um tem a sua. Essa é a prioridade do Lula. Anistia e estilo de Mota esvaziam a agenda da Câmara e travam propostas prioritárias do governo Lula. Menos mal, agora não é só a anistia, né? Agora não é só a anistia, agora também é o estilo de Mota. Mas será que é só isso? Você vê que a imprensa segue no tom, né? Segue batendo o bumbo. Olha, a anistia está atrasando o Brasil. A anistia está impedindo discussões. Enquanto isso, as comissões seguem acontecendo. Tá? A gente está no feriado. E projetos seguem sendo votados. Não teve a votação, inclusive, do projeto de reciprocidade? Então, assim, acho muito curioso essa insistência da imprensa de ficar falando que a anistia trava as propostas no legislativo. Até parecem que vão querer usar isso daí em 2026 para falar que se o Brasil deu errado é porque a extrema-direita, ultraconservadora e golpista bolsonarista atrapalhou o Brasil de discutir os assuntos que eram importantes, sabotou o governo Lula no legislativo. Parece até que estão procurando alguém para colocar a culpa do fracasso garantido do governo Lula. Aí o mesmo Estadão teve uma sequência. O mesmo Estadão que falou aquilo é o Estadão que fez um levantamento muito curioso que diz que Lula bate recorde de ações no Supremo e transforma a judicialização em braço da articulação política. Finalmente um estudo, né? Tem que fazer um estudo, porque
Eu acho que se não tivesse feito estudo, ninguém tinha percebido. Se não fosse esse estudo aqui, ninguém tinha percebido. Acho que até agora ninguém havia notado essa proximidade entre Lula e o Supremo. Para especialistas ouvidos pelo Estadão, a prática revela uma nova dinâmica na relação entre os poderes. Que nome bonito, né? Nova dinâmica. Nova dinâmica. Né? Use o judiciário para passar com o trator. Como é que se chama? Nova dinâmica. É incrível como eles têm um nome para tudo. E é um nome bem curioso. Nesse novo arranjo político, apontam, Lula tem recorrido com cada vez mais frequência ao judiciário como alternativa para enfrentar embates com o Congresso e com os estados. Para o jurista e professor do INSPER, Luiz Esteves, o aumento de ações ajuizadas pelo governo Lula no Supremo representa um novo patamar dessa estratégia. Olha os termos que são utilizados pela imprensa. Se fosse Bolsonaro, que tivesse uma maioria no judiciário e tivesse usando o judiciário para passar por cima do Congresso, seria uma autocracia, na melhor das hipóteses. Na melhor das hipóteses, seria uma autocracia, um governo tirânico, que não respeita a vontade popular, que colocou seus representantes no poder legislativo. Mas não estamos no governo Bolsonaro, logo é uma estratégia, refletindo uma aproximação deliberada, ou seja, proposital. O Lula faz de propósito com o judiciário, especialmente em um cenário de dificuldade de articulação política. Se fosse Bolsonaro, era um governo tirânico, autocrata no mínimo, possivelmente uma ditadura. Governo Lula, estratégia, dificuldade de articulação. É uma forma de compensar o enfraquecimento da capacidade de negociação com o parlamento. Em sua avaliação, o Executivo tem recorrido ao Supremo como uma espécie de resolvedor de problemas, diante da dificuldade de superar impasses na arena política, transformando a Corte em um instrumento auxiliar de governabilidade para destravar temas nos quais enfrenta resistência no Congresso ou nos estados. Pode existir aí um movimento de buscar o Supremo como órgão que pode ajudar, em alguma medida, a governar. Esse é o ápice do Estado democrático de direito. E o mesmo Estadão, que publicou essas duas notas, nas mãos do Carlo Andreasa, fez um textinho para falar sobre as confusões da LDO, que acabou o dinheiro e que o Lula deixa a forma clara. E o Andreasa, para minha surpresa, até ele relembra, né, que na verdade todo esse caos financeiro já estava visível desde o período da transição com a PEC do rombo. Aí ele chega nos seus finalmente, com mais aquela informação que só um grande analista político podia nos dizer. A admitida bomba fiscal para 2027, Lula vai pedalar até lá graças ao apoio de seu posto Ipiranga. O governo confessa que contrata herança maldita, ajuda a maquiá-la e continuará a engordá-la até a eleição pela reeleição. Aí tá ali. Até lá, graças ao posto Ipiranga de Lula, pedalar-se-á, pendurados bilhões para fora. O posto Ipiranga de Lula, sacada do repórter Daniel Wetterman, é o Supremo. É o Supremo, que garantiu a retirada de porção significativa das despesas com precatórios do limite de gastos. Vale até o fim de 2026. Até o fim deste mandato. Até o fim do ano eleitoral. Ninguém no Planalto parece preocupado. Reeleito. Sempre se poderá reeleger, renovar a pendura. Se você reeleger aí, é só acionar. Mais uma vez, acionar, vamos judicializar de novo. E aí você tira do teto até 2030. Aí se o PT ganhar em 2030, você prolonga até 2030. E você vai indo. Você vai com jeitinho. Com jeitinho, se no meio do caminho o PT sair, você, tem impeachment, não vai ficar até o final. Aí você entra com ação para você desfazer. Você desfaz em nome do Estado Democrático de Direito. Esse é o grande Estado Democrático de Direito no Brasil. Não tem como não você ver isso e não se emocionar, sabe? O seu coração não ficar tocado, você já está morto. Mas vamos continuar. Cada um comenta aí, né, sobre esses problemas na arena política que o Lula vem tendo, articulação. Não consegue colocar suas matérias, né, importantes para avançar.
E não é fácil de entender o porquê, né? As matérias chovem aos montes por toda a imprensa, só basta ir lá e começar a ler. Você vê. Para evitar debandada precoce e disputa interna, Lula muda a estratégia e passa a confirmar candidatura à reeleição. Ao afirmar que está no páreo, Lula barra possível embate dentro do próprio governo por sucessão. Né? Para você ver como está o clima gostoso dentro do próprio governo Lula. Com a popularidade em baixa e diante de ameaças de deserção na base aliada, Lula ajustou o discurso e passou a dar sinais de que não quer mais suspense sobre sua candidatura à reeleição no ano que vem. Ao menos é esta a mensagem que ele deseja espalhar neste momento no mundo político. Seu círculo próximo passou a repetir que as dúvidas em torno deste assunto foram dissipadas. Se Lula, até pouco tempo atrás, dizia tentar o quarto mandato, que tentar o quarto mandato dependeria de como estivesse sua saúde, deixava muitos se questionando sobre sua intenção, a mensagem agora é que ele é candidatíssimo, relatam auxiliares. Ministros elencam 2 propósitos por trás dessa estratégia. Ao afirmar que estará no páreo, Lula pretende barrar o que poderia se tornar uma disputa fratricida dentro do governo. Tem vários candidatos. Haddad, Camilo Santana, Rui Costa, todos brigando aí para ser o indicado, né, o sucessor do Lula. Por outro lado, que realmente chama atenção e que envolve a questão da arena política, a força no parlamento. Além disso, ao trazer para si a candidatura de 26, Lula envia um sinal à classe política de que está no jogo e tenta evitar, assim, a debandada precoce de partidos da base do governo, diz um aliado. Com pesquisas indicando rejeição em alta, Lula passa a ser alvo mais frequente dos grupos que se opõem à aliança com o PT. Legendas do Centrão têm elas que advogam por caminhar junto com o campo bolsonarista em 2026. Vê, né? Um grande problema. Meu Deus, não. Então o Lula tem que garantir que é para não ter nenhuma debandada. Já pensou se o MDB, o PSD, Republicanos, PP, União Brasil não fecham com Lula, né, em 2026 e resolvem virar oposição? Meu Deus do céu, coitadinho do Lula, né? Aí o Estado Democrático, o direito vai estar em risco. Aí você vê como é que tá a União Brasil. Começou assim. União Brasil cogita abrir mão de indicar novo ministro das comunicações. Começou o questionamento. Falei, e aí, velho? Vai ou não vai indicar? Porque o Juscelino saiu, anunciaram o Pedro Lucas, mas até agora não bateu o martelo, né? Até agora realmente não foi nomeado, não tá no Diário Oficial da União. Aí tá ali, o União Brasil discute seriamente a possibilidade de recusar o convite de indicar o ministro. O nome mais cotado é o líder do partido na Câmara, Pedro Lucas, mas ele pediu tempo para responder após a Páscoa. O principal motivo para a hesitação é o fato que sua ida da liderança abriria uma nova disputa na bancada entre aliados de Lula, né, bolsonaristas e partidários do Caiado, né, um bate-cabeça dentro do próprio partido. Há ainda outros fatores que pesam. A pastel de vista como um prêmio menor porque foi esvaziada de parte de suas atribuições. A parte regulatória fica com a Anatel, enquanto grande parte dos investimentos depende de um fundo gerido pelo BNDES. Ações como a concessão de emissoras de rádio e TV não têm atualmente mais o apelo de outrora. Além disso, o futuro ministro ficaria menos de um ano no cargo, pois teria de se descompatibilizar no início de abril para disputar a eleição de 26. Não haveria muito tempo, portanto, para deixar algo a marca. Então, assim, quais seriam os ganhos em relação a isso? E aí a mesma Folha volta ontem para falar. Pedro Lucas avisa aliados que deve recusar convite para ser ministro de Lula. Se o governo Lula realmente tivesse aí, né, eu acho que com a popularidade em alta, eu acho que Pedrinho não iria recusar. Se tivesse com a popularidade em alta e se os ministros tivessem realmente alguma independência e se tiver um projeto... Assim, primeiro também que o Pedro Lula não tem projeto nenhum. Se ele tivesse um projeto bom e tivesse, né, se o governo Lula tivesse articulação, tivesse boa vontade, porque quem está no BNDES é o mercadante. Ele podia tirar muita coisa do papel. O que você vê claramente, né, é uma indicação que não é porque o cara tem algum tipo de conhecimento com que ele está, né, tá envolvido. Não é. É simplesmente para manter União Brasil, né, próximo, visando uma aliança em 2026. Pedrinho conversou com seus colegas de bancada por telefone ao longo da semana passada para avaliar o cenário
E segundo dois interlocutores, ele decidiu continuar como líder do partido na Câmara. Um dos aliados disse à Folha que o deputado comunicará a decisão à bancada nesta terça. Pedrinho não respondeu aos telefonemas e mensagens da Folha de São Paulo nesta segunda-feira. O parlamentar é da ala governista do União Brasil, foi presidente da Agência Executiva Metropolitana durante a gestão do grande ministro do Supremo Flávio Dino, quando era governador do Maranhão. Ele estava entusiasmado com a possibilidade de se tornar ministro, mas o recuo deve ocorrer para que o grupo do presidente do partido, Antônio Rueda, não abra mão da liderança da bancada na Câmara. O processo de escolha do nome dele foi difícil. Demorou 3 meses de negociações. No embate entre políticos mais ligados ao presidente do Senado, Alcolumbre, e uma ala da legenda que defende afastamento do governo Lula. O grupo de Rueda prevaleceu após vários adiamentos da eleição interna até que fosse formado um consenso com a desistência dos adversários. Com a saída do atual líder, seria necessário um novo processo de votação interna e os parlamentares já davam como certo o novo racha do partido. Esse é o Brasil. Esse é o Brasil. Aí quando eu falei, deu um poucos dias atrás, falando, gente, imagina, Lula não trabalha, ele pega o telefone, liga pro ministro para cobrar que entre em campo, para barrar a anistia. Esse é o clima dentro dos partidos políticos no Brasil. Não tem plataforma, não tem unidade, sabe? O partido é apenas uma máquina para obtenção de poder. E as pessoas que estão dentro brigam entre si. Porque, sabe, não estão ligados por uma causa. Não é a causa que os liga, é o poder. O poder, uma aproximação pelo poder. Então, fica aí, nesse bate-cabeça dia sim, dia também. Outro grupo do partido também era contra a entrada do líder do governo, com o argumento de que isso vincularia ainda mais Rueda à gestão Lula, contra a vontade de uma parte expressiva da sigla. Um ala da legenda defende um maior distanciamento do executivo, já de olho em 26. Com a provável recusa sinalizada por Pedro Lucas a seus aliados, ainda não está claro o que ocorrerá com o cargo. A decisão pode caber à bancada, no que ganharia força o nome do deputado Moses Rodrigues, que é do Ceará. Outra possibilidade que chegou a ser cogitada no governo é o deslocamento de Celso Sabino do turismo para as comunicações para ampliar o espaço do PSD no governo. Até para evitar isso, o União Brasil tinha acelerado a escolha do substituto do Juscelino. E tá aí esse bate-cabeça. Se o governo Lula estivesse com a popularidade em alta, mas esse grupo aí que defende romper com o governo, se distanciar do governo em 2026, não tinha nenhuma chance. Iam passar o trator em cima, iam pegar ministério, iam fazer o L, iam jogar o caiado, né, pela janela e falar, rapaz, União Brasil é Lula. Isso aqui é um diagnóstico da fraqueza do governo. Aí você entender, né? Porque existe, né, esses grupos diferentes. O Alcolumbre é outro. Ele não tá fazendo L porque ele compartilha da cosmovisão de mundo do Lula, ele tem um projeto progressista para esse país. Não, o Alcolumbre é um ser pragmático. E o pragmatismo do Alcolumbre dá para desenhar. Dá para desenhar, né? Em estilo, assim, eu não sei, eu ia falar que era realístico, né? É realístico, não é de realístico, né? Tipo assim, bem real. Mas tá mais pra uma charge nessa situação aqui. A fatura de Alcolumbre para Lula. O apoio do Alcolumbre para Lula. Comando do Banco do Brasil, Correios, agências reguladoras e cargo de Silveira. É assim que apoia. Rapaz, ninguém... Eu sonho, um dia, gente, um dia, as pessoas que estarão ocupando esses cargos políticos como um todo estarão, assim, numa disputa por ideias do que elas acham que vai melhorar o Brasil. E que seja uma disputa por indicação de nomes que vão contribuir para o Brasil. Mas eu não consigo crer que o Alcolumbre está preocupado com o país. Eu acho que ele está preocupado em ter mais força política para ampliar o seu poder na máquina brasileira. Enquanto a negociação pela anistia ganha terreno na Câmara, Lula aposta na promessa feita pelo Alcolumbre de barrar o projeto no Senado, caso ele seja aprovado na outra casa. O senador pela União Brasil do Amapá, no entanto, vem cobrando a fatura.
Alcolumbre não só aumentou a pressão para que Lula substitua o Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia, como tem tentado emplacar uma nova diretoria no Banco do Brasil. As diretorias de agências reguladoras são outro motivo de divergência entre Alcolumbre e Silveira. Alcolumbre não abre mão de indicar diretores da ANEEL, ANP, ANM, mas o ministro vem resistindo à ofensiva. Aí eu faço uma pergunta para vocês, né, refletirem sobre as coisas que a gente discute diariamente e discutindo lá, até olhar para a direita. Vamos supor que a gente tem a caneta suprema e somos nós que iremos fazer essa indicação. Quem seriam primeiro os nomes para ocupar essas diretorias? Será que se a gente pegar hoje a direita brasileira e falar assim, ó, a gente tem a caneta suprema, é só você falar o nome e a gente coloca agora. Será que a gente teria nome para isso? Será que se perguntar hoje para os nossos políticos mais à direita, eles saberiam o que fazer à frente, né, dessas autarquias? Porque não me diga que essas autarquias não têm importância. Se não tivesse importância, o Alcolumbre não estava doido para emplacar os diretores. Alguma coisa aí muito relevante as autarquias devem estar fazendo, né? Quem seriam os nomes da direita? Porque, e eu faço a pergunta, não é por pirraça nem nada, gente. É porque eu acompanhei de perto o governo Bolsonaro. Na hora do vamos ver, na hora que o problema chega, aí vem os especialistas de conclave, como agora. Todo mundo agora já é especialista no conclave. Todo mundo já sabe o que está acontecendo no Vaticano, vai te explicar o que está acontecendo, previsões. O negócio é sensacional. Todo mundo é especialista. Aí amanhã vai ser especialista em comércio exterior. Todo dia surge uma pauta, todo mundo vira especialista. Aí chegava lá nas nomeações. Aí Bolsonaro colocava lá o nome. Aí vinha, não, esse nome é isso. Esse nome é aquilo outro. Pipipi. Popopô. Ou então chegava quando a vaga abria, enquanto a turma não sabia nem o que fazer, você via grupos que já tinham na cabeça nomes, já tinha uma lista de nomes, e já estavam fazendo pressão, buscando apoio diverso, inclusive de outros grupos que acabavam por influenciar a tomada de decisões para emplacar o nome deles. Lembre que no governo Bolsonaro você teve aí pelo menos a ala ideológica, os militares, o centrão, os lavajatistas, os liberais. Deixa eu ver mais. Quem você mais colocaria? Vamos botar mais um grupo aí, que seja os concursados, querendo ou não, né? Essa turma que tá na máquina que tem concurso acaba ocupando um tipo de espaço. Então, assim, na pior dos hipóteses, você tinha lá uns 6 grupos diferentes. Cada um desses grupos quer emplacar os seus nomes. Mas tenha certeza nisso. Tenha certeza disso daí. Fica aí de reflexão. Aí avançando. Aí na hora, né, depois que coloca o nome com o nome da galera, fica pipipi, popopô, lili. Me mandaram notícia aqui agora que eu não quero nem ler, porque parece surreal demais. Mais um aí envolvendo o Papa. Com a reforma travada, Lula deve perder mais da metade dos ministros para as eleições em menos de um ano. Tem isso, né? Ano que vem, quem for disputar as eleições tem que se descompatibilizar dos cargos. Tem uma expectativa que 20 ministros deixem os seus cargos, porque serão candidatos. Aí muito se falava aí de uma reforma ministerial, e a Globo garante que qualquer alteração significativa, né, do que está hoje aí na mesa, porque o Lula já perdeu o time de uma reforma ministerial, só seria feita para acomodar aliados de modo a garantir fidelidade política ao presidente. Mais uma vez, não tem nenhuma discussão sobre, não, a gente vai fazer com a mudança para ter, sei lá, mais força em torno de agendas favoráveis ao Brasil. Não. O objetivo é garantir mais uma vez apoio eleitoral para o Lula. O interesse nacional nem entra em discussão. A adesão a Lula na Câmara cai em 4 dos 5 partidos de centro no segundo ano de governo. Acho que é mais uma notícia que é um diagnóstico de quão forte é o governo Lula. Caiu de
4 em 5. Agora, o que não caiu aumentou o apoio, rapaz. Tu vai ver já já qual partido. Partido de centro que indicaram ministros para o governo reduziram o índice de apoio ao Palácio do Planalto nas votações entre o primeiro e o segundo ano do mandato de Lula. No comando de 10 ministérios, PSD, União Brasil, PP e MDB registraram um declínio por parte de suas bancadas no compromisso de acompanhar a gestão petista na Câmara. Apenas o Republicanos, do Marquinhos Censura, que emplacou um integrante de primeiro escalão, passou a ser mais fiel entre 23 e 24, indica levantamento do Globo. Esse é o Partido Republicanos. Aí você lembra que em 2023, eu acho, o Marquinhos Censura deu inclusive fala para a Globo, falando que ele era conservador, mais conservador até que Bolsonaro. Só uma dúvida se ele falou que ele era mais conservador que Bolsonaro. Deixa eu dar um pause aqui para dar um bisu nessa notícia. Pera aí. Aqui, ó. Agosto de 2023. Cadê? Aqui, ó. Congresso. O Republicanos virou à esquerda. Foi exatamente nesse período aí que o Marquinhos Censura emplacou o Silvio no ministério. Aí começa com a notícia, né? Republicanos pode perder figurões ao entrar no primeiro escalão do governo. Marcos Pereira quer provar a Tarcísio que republicanos ainda é seu espaço na política. O presidente da sigla volta ao Brasil em meio à crise do partido com o governador de São Paulo, seu principal quadro. Era a possibilidade de Tarcísio se filiar ao PL. Aí estava, o presidente do partido recebeu com preocupação a notícia que Tarcísio avalia se desfiliar. O movimento Tarcísio veio em resposta à aliança entre os republicanos e o governo Lula para desmontar a CPI do MST. Vocês lembram disso? Trocaram os membros, nem relatório foi aprovado no final. Esse é o partido do Marquinhos Censura. Marquinhos Censura. Aí, PL se diz aberto, de braços abertos para receber o Tarcísio. Marco Antônio Villa. Qualquer candidato que estiver com Bolsonaro e Tarcísio estará derrotado. Baita analista, né? Nossa, inclusive o Villa desapareceu do debate político. Aí você vê, né? Republicanos é hoje um partido de esquerda. Diz Eduardo Bolsonaro sob legenda de Tarcísio. Deputado federal do PL também lembrou que o governador pode deixar a sigla quando quiser. Colocou mais lenha na fogueira. Aí, para rebater, entrada do Centrão. No governo dificultaria a reconstrução da direita, diz cientista político. E agora o Centrão quer ditar até o rumo da direita, né? Vê lá o Ciro Nogueira impedindo, querendo que Eduardo não seja candidato em 26. O encontro de Marcos Pereira e Lula. De acordo com a coluna relatava, aliados do deputado Marcos Pereira acreditam na reunião entre ele e Lula ainda nesta semana e complementava esclarecendo sobre os assuntos a serem tratados pelos mesmos. Segundo a coluna, a reunião com Pereira apresentava como objetivo a definição do Ministério de Silvio Costa e o papel do Partido Republicano no governo, bem como sua influência no Legislativo, principalmente na Câmara. E a reunião rendeu frutos, não foi? Porque o Republicanos foi o único partido que aumentou o apoio ao Lula. Marquinhos Censura é um homem de palavra. Ele promete, ele entrega para o Lula. Para o Lula. Envelheceu bem essas notícias, viu? Nossa Senhora. Como envelheceram bem. Evento Republicanos em Minas tem discurso contra Lula e vaias a deputado do PT, né? Enquanto isso tinha confusão. A aproximação do partido ao governo, consolidada pelo ingresso de Silvio Costa Filho na esplanada, desagrada membros do partido, mas lideranças adotam um tom apaziguador. Porque o objetivo do Marquinhos Censura é o poder. Aí você tinha, né, a cautela de Mourão. Hamilton Mourão, ex-vice-presidente durante o governo Bolsonaro, sobre a entrada do republicano no governo Lula. Onde está o Mourão, hein, gente? Esses são os nossos políticos. Aí falava da possibilidade de Tarcísio para o PP. Não aconteceu. O presidente do Republicanos diz que o deputado vai se licenciar da sigla ao ministério de Lula. Agora está faltando aqui a decisão, a notícia mesmo. Eu sei que é do mês de agosto. Será que está em algum outro tema? Deixa eu dar um pause aqui rapidinho de novo. Enfim, não vou ficar procurando não em onde é que tá, mas tá aqui a notícia.
Marcos Pereira, Republicanos é o verdadeiro partido conservador no Brasil. É tão conservador que foi o único partido que ampliou seu apoio a Lula em 2024. Pronto. Mas vamos voltar. Vamos voltar para os dias de hoje. Além dos problemas que o Lula vem tendo, né, com sua base e tudo mais, confusões aí com o Centrão, que muitas vezes são solucionadas com seu posto de Ipiranga, tradução Supremo. Lula tem problemas no seu próprio partido. Teremos em breve a eleição para o presidente do PT. Eu, pelo menos, venho discutindo muito, né, sobre como estamos no momento em que setores na esquerda, até no próprio PT, começaram a perceber de verdade que Lula é um grande traidor da causa. É um grande traidor da causa. Passou eles para trás para alinhar o PT aos bancos. E aquela esquerda revolucionária, comunista, foi passada para trás, né, para mudar tudo, para não mudar nada. Falcão desafia grupo de Lula e lança candidatura a comando do PT em disputa marcada por denúncias. Lá vai das confusões. Minha candidatura não é contra Edinho nem contra Lula, tanto que estou empenhado na reeleição dele em 2026, mas queremos uma reconexão com a nossa base social. Tradução, né? Temos que nos afastar dos bancos, voltar a apoiar o pobre, né? Mas será que um dia isso daí foi algum objetivo real do PT? Que era a base do PT? Era, mas acho que essa base está começando a acordar. O PT não pode ser um partido só de parlamentares, tendências e chefes do executivo, disse o deputado. Não pode ter também um partido de banqueiros. Aí, além do Rui Falcão, quem entra na disputa e que começou a ganhar espaço, inclusive levantou aí, uma pulga atrás da orelha, ligaram a luz amarela no PT, foi o Quaquá. Quaquá tá lá. Quaquá se lança candidato à presidência do PT e amplia a racha no partido. Aí ele diz, sou candidato à presidência do PT para fazer o debate político e garantir a revitalização do partido. Processo iniciado com a Gleisi, companheira que sempre foi muito leal ao Lula. Aí, saem as notícias. Quaquá busca Rui Falcão e sobe tom contra candidato de Lula. Começa a criar aí uma aliança entre eles. Aí o Quaquá fala o seguinte, eu não procurei o Lula, porque já conversei com ele sobre a falta de consenso em relação ao nome de Edinho, que não tem apoio nem em São Paulo, nem na terra dele, só que Edinho Silva é o único candidato a presidir o PT que estava na BTG Experience, talvez o maior evento do mercado financeiro brasileiro, que é o evento do BTG. Ele tem apoio de quem precisa. O PT é o partido dos bancos, os bancos estão apoiando o Edinho Silva. Procurei Rui Falcão para tentar uma aliança em caso de segundo turno. E talvez tenha, viu? Edinho, como não tem apoio de ninguém, fica dizendo que tem apoio de Lula. Só que Lula nunca disse isso a ninguém. Igual cabeça de bacalhau. De frente de Edinho, não perdi a eleição na minha cidade, vou lançar minha candidatura no Rio, depois vou para Brasília, São Paulo, garanto que vou colocar mais gente na rua do que ele. Capaz de colocar mais gente na rua que o próprio Lula. Repercussão de candidatura de Quaquá à presidente do PT foi zero. Foi tão zero que precisou rebater na imprensa. A mesma imprensa que ninguém quis rebater a candidatura do Rui Falcão. Um dos coordenadores da tendência majoritária do PT, que é a CNB, que é a tendência do Edinho Silva, Francisco Rocha, minimiza o risco de divisão interna provocado pelo anúncio da candidatura do Quaquá a presidente do partido. Do ponto de vista interno, a repercussão desse movimento do Quaquá foi zero. Ele precisará de uma corrente para agasalhar a sua candidatura, mas tem a impressão de que nenhuma o fará. No PT eu nunca vi uma candidatura avulsa. Tá bom. Porque o Quaquá também é da CNB, é dessa corrente majoritária também. Aí vai lá a turma da Globo, hoje, 3h30 da manhã. Na tentativa de reduzir racha interno, Gleisi muda a posição e atua para unir o PT em torno de Edinho. Gente, a gente comentou, acho que mês passado, de todos os movimentos que a Gleisi Hoffmann fez. Gleisi chegou a fazer uma reunião às escondidas com Lula fora da agenda para falar mal e queimar o Edinho Silva. Isso porque a candidatura do Quaquá, né? Ninguém nem viu, nem sentiu. Bom, uma candidatura que não tem nenhuma chance de ganhar,
O tom mudou demais dentro do PT, viu? Enfim, Gleisi passou a atuar nos bastidores em favor do Edinho Silva. O objetivo dela é reduzir o racha interno e unificar a corrente majoritária do partido, a CNB. Em março, um dia antes de deixar a presença do PT para assumir o cargo na Esplanada, Gleisi fez uma reunião em seu apartamento, na qual dirigentes da CNB apresentaram a Lula objeções ao nome do Edinho. E foi um pega pra capar. A mudança de postura de Gleisi ocorreu após a sua nomeação a pasto. Ela teve pelo menos 2 reuniões com Edinho, também com banqueiros, né? Enfim. Edinho é o nome preferido de Lula, que, porém, ainda não deu declarações públicas a seu favor. É outro ponto, né? Lula podia ir falar que é o candidato dele. Eu achei curioso essa parte aqui, ó. Aliados do Edinho Silva dizem que foi firmado um acordo para que Lula não se manifestasse. E Edinho possa, assim, construir uma liderança interna sem a necessidade de intervenção do Lula, o que poderia enfraquecê-lo. Receber o apoio do Lula vai te enfraquecer? Eu não entendi isso. Pra mim, ter o apoio do Lula dentro do PT te fortalecia, né? Enfim, né? Vai entender. Qual entrar no páreo. Até Gleisi virar ministra, Edinho enfrentava uma forte resistência ao seu nome dentro da CNB. Hoje, de forma reservada, muitas lideranças que se opõem ao ex-prefeito admitem que será impossível não declarar apoio ao nome prefeito de Lula. Na semana passada, porém, Quaquá, que também faz parte da corrente majoritária, anunciou a sua candidatura ao posto. Crítico de Edinho, Quaquá diz que o candidato de Lula nunca sujou o pé de barro e não tem condições de unificar a legenda. A estratégia de Gleisi, por hora, é amarrar a adesão de outras lideranças da CNB a Edinho e deixar Quaquá isolado. O prognóstico no partido é que, com o voto direto, Quaquá, mesmo sem apoio de figuras expressivas, possa ter uma quantidade de votos suficiente para provocar um segundo turno. E aponta em que Maricá, né, o Rio de Janeiro, ganhou muitos filiados, 82 mil. Além da união em torno de Edinho, Gleisi quer pacificar a decisão sobre os demais cargos da Executiva Nacional na chapa, onde disputa principalmente sobre a tesouraria. A tesouraria tem um controle do fundão. O fundão! Os bastidores. Edinho tem afirmado que não quer a permanência da atual líder Gleide Andrade, uma das lideranças da CNB. Logo após assumir em março, Gleisi disse que Gleide sofreria ataques anônimos e era alvo de misoginia. Esse é o clima lá dentro, né? Para você ver como tá bonito. O Brasil está caindo aos pedaços, assim, diante das vistas de qualquer um que tá parando para enxergar. Aí já falamos do problema do Lula, de não ter números, do problema do Lula para tentar amarrar partidos, Centrão rejeitando ministério, briga interna no próprio PT, e quando tu vai para a base, né, o povo, jornalistas, influenciadores, militantes, tu encontra coisas como essa. O que é que está acontecendo dentro da esquerda para o Breno Altman precisar falar que o antipetismo é deformação gravíssima, que encontra eco em setores minoritários da esquerda? Uma parte pequena, é uma parte pequena da esquerda. A esquerda tem uma parte pequena que é antipetista e faz o jogo da direita. Breno Altman está atacando nossos aliados, nossos companheiros da tropa. A tropa está sendo atacada. Mas o antipetismo tem irmão gêmeo. O sectarismo de uma parte da militância petista, principalmente nas redes sociais, cuja postura se assemelha do bolsonarismo. Aí você pode ficar com ódio e deixar sua amígdala te tomar conta de você, te dominar, ou você pode respirar e tentar entender, né? Na cabeça dessa gente, o que é o bolsonarismo? É tudo que vocês sabem que vocês não são e que, na verdade, são os petistas que são isso. Aí o Eribaldo vai lá rebater. De esquerda, influenciador. Então a esquerda está muito parecida com o bolsonarismo, porque tem petista nas redes famoso, incentivando o lixamento virtual, mentindo, usando fake news para atacar quem apenas colocou uma crítica com dados. O bolsonarismo, gente, usa de fake news? Mente? Na cabeça dele, sim. Quem que faz isso? É o PT.
Então, assim, o Breno Altman, ele reconhece que tem... Esquece o adjetivo que ele está utilizando. O que ele está reconhecendo no final do dia é que tem pessoas na esquerda que estão passando de todos os limites, que está assim um caos. E essa coesão, ela já não existe mais e está cada vez mais ameaçada, está cada vez mais rachada. Um exemplo para mim disso daqui, de pessoas que usam mentiras, fake news, criam narrativas para tentar manter as coisas de pé, é o Capelinha. Capelinha, que quer ser candidato em 26, fala o seguinte, ó, sabotagem é escandalosa, fala desse Greenpeace no Fantástico sobre a exploração do petróleo na margem equatorial. Vão bloquear a exploração da Exxon dos Estados Unidos na Guiana, da francesa Total no Suriname. Não passam de agentes do imperialismo contra o desenvolvimento do Brasil. Aí eu falo assim, ô Capelinha, sabe o que é sabotagem? Essa desinformação que você faz escondendo o pai do problema. A Globo é quem dá sustentação ao seu governo Lula. É Lula que nomeou Marina. O IBAMA, que libera a exploração da margem equatorial, está na mão do Lula. Só depende de Lula. Vamos cobrá-lo? Para de enganar a esquerda, pô. E a turma está começando a se ligar que Lula é a esquerda que a CIA gosta, criada pela CIA. Criada pela CIA para transformar a esquerda, né, para transformar o que existia a esquerda no Brasil igual o Partido Democrata nos Estados Unidos, né, para ser o funcionário do Biden, o vassalo do Biden. Gente, eu vi um compilado que eu achei assim muitíssimo curioso. Dava para comentar no vídeo ontem e eu fiquei assim, né? Roberto Irineu Marinho. Nosso Roberto Marinho, ele jamais aceitaria que a Globo enfiasse política numa novela se ele realmente não quisesse que aquilo tivesse lá. Jamais entraria política na novela da Globo que não fosse perante o interesse de Roberto Irineu Marinho. E nesse recorte tem isso sobre a Globo. Vamos ouvir. Vou resumir. O que é que tem nesse recorte? Mônica Bergamo coloca ali uma imagem para falar que existe uma grande união de democratas, Fernando Henrique Cardoso, Lula e Brizola, todos misturados. Por mim, pode colocar todos misturados. Aí o Tatu lutou com o rebate para falar o seguinte, que, cara, pelo menos o Brizola é diferente daqueles dois. E aí, ao longo do vídeo, ele vai mostrar o quê? Vocês vão ver, né? Que o Brizola defende uma coisa em relação a uma agenda trabalhista, o Lula defende outra, que é o mesmo tema do FHC. Inclusive, críticas feitas pelo Lula em relação a sindicatos. O Lula criticando sindicatos e o Lula sendo vendido pela Globo como um grande líder sindicalista. Esse recorde aqui, no mínimo, deve colocar todo mundo para pensar, viu? Falar assim, rapaz, Lula, o queridinho... Você fala denúncia, né? Denúncia no Mário Garneiro, ó. De quanto tempo que o Lula é cria do Golbery, colocaram lá dentro para controlar o meio de campo. Vamos ver aqui, ó. O menino do Golbery. Cadê o vídeo do menino do Golbery, rapaz? Aqui. A memória, pisoteando a memória do presidente Vargas, isso me distancia léguas desse cidadão e me faz desconfiar muito dele. É um debate, né? Depois corta pro Lula, tá de cabelo todo preto ainda aqui na época. O Brizola falando, ó, esse cara aí tá pisando em cima da memória do Vargas. O que me diferencia dele? Com relação à manutenção do entulho da legislação trabalhista, esse é perpétuo. Esse interessa a todos os governos que passaram no Brasil de 43 para cá. A manutenção do entulho da legislação trabalhista. Só faltou Lula gritar o fim da CLT. Lula fez isso aqui no Roda Viva. Ou seja, a estrutura sindical feita por Getúlio Vargas, ela não dá nenhum espaço de liberdade para a classe trabalhadora. Não, nós ficamos com Getúlio da... A estrutura sindical do Vargas não dá espaço para a classe trabalhadora. Tá bom. Aí vamos ver, corta pro Brizola. Ficamos com Getúlio da legislação do trabalho. Legislação sindical criticada por uns, né,
Agora, sindicalistas que montam assim na história de antes de mim e depois de mim. O PT frequentemente dá a impressão de que ele inventou o sindicato, de que ele inventou a greve. Eles são uns idiotas, não, parece que o país não tem passado. E eles querem inserir o Brasil na sociedade norte-americana. Mas, no entanto, em plena ditadura, estavam nas capas das revistas das multinacionais aqui em São Paulo, como é o caso da revista Veja. Quando se matavam os sindicalistas, em plena operação urbana. Vamos ver. É um ponto, né? É lá, ditadura, tudo mais, e o Lula, capa de revista, nada acontecia com o Lula. Parava o país e... A denúncia do Mário Garneiro, inclusive, é que o Lula era o cara que resolvia pro Golbery. No mínimo curioso. Aí você tem aqui, ó. Lima Duarte. Lima Duarte, novela Marrom Glacê da Globo de 1979. Agora o senhor toma isso como exemplo para parar de agitar o pessoal aqui do buffet. Agitar? Você está querendo dar uma de Lula aqui dentro, não é? O senhor está chamando ao Lula líder de agitador? Olha, por favor, o senhor não faça uma coisa dessa, João Valdomiro. O senhor não faça uma coisa dessa. Lula é um homem muito sério, um trabalhador, honesto, que lidera milhares e milhares de metalúrgicos. Essa crítica de que realmente... Lula é um homem muito sério. A Globo fazendo propaganda positiva pro Lula. Rapaz, velho. Tá pra nascer, viu? Foi uma legislação tomada do fascismo. Era uma época em que a polícia era municipal, em que patronal, que não era possível nunca um grupo de trabalhadores fundar um sindicato. E como o presidente Vargas queria que se criasse o sindicato, dava proteção do exército. A coisa que nós precisamos garantir na Constituição e não deixar dúvida para a regulamentação é a questão da livre negociação coletiva entre as partes. Temos que realmente tirar o Estado dessas posições que são incômodas para todos e haver negociação direta entre trabalhadores e empresários. Que agora, pela nova lei, permite que o negociado, ou seja, o objeto que é negociado entre os sindicatos, prevaleça sobre o legislado, sobre a própria lei colocada pelo Congresso Nacional. Porque há uma diferença ideológica entre nós. Curioso isso, né? Aí eu fico lembrando daquele dossiê que a gente fez. Você vê, ó, a CIA não gostava do Brizola. Comunistão, né? Apoio de Cuba, apoio de Mao. E aí quando você pensa em Lula, 1989, Lula, né, segundo o Arquivo Nacional, né, o dossiê do SNI, da inteligência brasileira, Lula estava em Washington, conversando com Peter Bell, que na época estava como vice-presidente do diálogo americano. Mesmo Peter Bell, que em 69 deu dinheiro para a FHC fundar o SEBRAP. Lula também ia se encontrar com a turma dos Rockefeller no Council of Americas. Aí você pensa, é Mário Garneiro. Aí você lembra assim, pô, não, quando o Lula assumiu como presidente, né, o Lula mandou o Disseu lá para conversar com Bush. Aí o próprio Disseu confirma isso, que foi o Mário Garneiro que levou a carta do Disseu para a turma do Bush, porque o Garneiro conhecia essa turma. O Garneiro também que é próximo dos Rothschild, próximo mesmo. Aí você fica se olhando, né, rapaz? Colocou Henrique Meirelles no Banco Central. PT, né? Beleza que teve a ditadura latino-americana, tem um Foro de São Paulo, mas você vê que é um partido meio rachado. Parece que o Lula nasceu para ser o vassalo do Biden. Não que fosse melhor que o Lula fosse um comunistão raiz, mas parece que o Lula é o vassalo do Biden, viu? Parece que Lula ali realmente sempre teve uma tendência globalista. Globalista desde criancinha. O que parece. Podemos estar, mas parece, viu? Eita, que esse Lula... Aí fica aí, mercado de carbono, transição energética, sabotando, né, sabotando a própria Petrobras, não deixa explorar a margem equatorial, né? Enfim. O Lula, em 2003, quando assume a presidência, havia se criado no Brasil o Fórum Social Mundial pela esquerda, para o Fórum Social Mundial bater de frente com o Fórum Econômico Mundial. Eles disputavam espaço. Aí o Lula trocou o Fórum Social Mundial para ir no Fórum Econômico Mundial. É onde ele bate aquela foto clássica que está o Lula apertando a mão do Jorge Soros e o Palocci está do lado.
Sabe? São as coisas assim. Aí você lembra, pô, o Brizola ele brigava com a Globo. O Lula é sustentado pela Globo. São as coisas assim que eu fico pensando, pai, velho. Será que a esquerda um dia vai acordar? Né? Eu acho que no futuro o Lula vai ser lembrado como o grande traidor desse movimento. Enganou a turma por 40 anos. Destruiu a esquerda no Brasil. Transformou todo mundo em woke. Por outro lado, a nossa tropa. A tropa tá despertando, viu? A tropa tá cada dia melhor. O companheiro Jones Manuel falando verdades sobre Bolsonaro e sobre Enéas. Vejam só. Então, veja, é importante conhecer, da perspectiva histórica, as histórias das ideias brasileiras para vocês situarem bem as pessoas em cada espectro político. O Enéas Carneiro... Tá vendo? Você rotular direito. É o que a gente preza nesse canal. O Jones está aprendendo conosco. Está cada dia mais bolsonarista. Nunca foi de esquerda. Né? Mas Jones ele era um crítico do neoliberalismo. Era pela direita. Hoje... Crítico do neoliberalismo, traduz. Ele era um crítico do globalismo, pela direita. Pela direita. Isso pode parecer surreal, mas existia, gente. Existia, inclusive, nos anos 90, críticos ao neoliberalismo no meio militar pela direita. Sabe o Bolsonaro? O Bolsonaro, por exemplo, votou contra as privatizações da FHC. O Bolsonaro falou que a FHC deveria ser fuzilado por causa das privatizações. O Bolsonaro criticava a entrega das empresas públicas do Brasil para o capital estrangeiro, mas ele o fazia por um industrialismo de direita à la Geisel, porque na visão do Bolsonaro, o FHC estava desmontando o legado do Geisel. Gostei desse termo, industrialismo de direita. Não me confunda com a turma do PT. Eu já postei, óbvio, esse vídeo, né? Eu botei, ó, é por essas opiniões sobre Enéas e Bolsonaro e por desmascarar Lula que Alberto Cantalice fica atacando o Jones. Alberto Cantalice é o perno da Fundação Perseu Abramo, né? Fundação do PT. Espero que o Cantalice não ataque o Jones por causa desse vídeo, né? Eu marquei ele só pra avisar, pra deixar claro que não é pra atacar o Jones. Aí vindo pra direita também, só anotar hoje de manhã, um monte de coisa assim, no final do dia a manchete chama muito mais atenção do que tá no texto, achei a manchete muito chamativa, é pra falar o que a gente já sabe. No PL tem divergências entre a ala do Valdemar e a ala que foi eleita, né, pela direita. A ala do Valdemar não quer se comprometer, por exemplo, com a questão da anistia, nem todo mundo assinou, diferente da ala da direita. Aí, a parte que eu achei curiosa na nota é que o momento fala o seguinte: há ainda reclamações da ala alinhada a Valdemar de que os bolsonaristas focam excessivamente na segurança pública, deixando de lado pautas econômicas que poderiam gerar desgaste no governo Lula em um momento de impopularidade. Eu não acho que a turma da direita deixe de lado as pautas econômicas. Eu acho que também fala. Acho que não fala o quanto deveria. Agora, a turma do Valdemar, eu não lembro deles. Sabe, me perdoa a turma do Valdemar, mas vocês não têm nenhuma expressividade no debate público. Sabe, eu não lembro a vez que eu vi alguém aí da turma do Valdemar fazendo assim uma crítica contundente ao governo Lula, sabe? Sei lá, é tipo... Sei lá, o menino que joga a bola na rua querendo ensinar o Messi a como é que bate uma falta. Pera aí, pô. Respira aí um tiquinho. Eu sei que essas brigas aqui, essa confusão que acontece, você vê que acontece no União Brasil, acontece no PT, acontece no PL. E eu achei o motivo dessas confusões acontecerem nesses partidos, né? E na verdade acontece em todos os partidos no Brasil, onde você vai ter pessoas com ideologia, porque a divergência entra exatamente aí, é porque os partidos políticos hoje no Brasil não possuem uma plataforma clara do que eles pensam. Aí funciona só como a União do Brasil. A máquina para obter um naco do poder. É a máquina pela máquina. Mas quando você pensa assim, tá, mas beleza, velho, o que o partido defende? Eu não quero generalismo. Não! Defendemos a redução do gasto. São palavras assim, beleza, tá? Mas e na prática? É fazer o que é que você realmente defende assim, na prática, assim? Para fazer parte desse partido, tem que defender o quê? Bota aí num papel. Fica faltando. Eu acho que isso é a turma do PL, a turma do Valdemar,
Até que eu sentasse numa boa, falar, cara, vamos desenhar aqui o que a gente defende. A lá valdemarista. Mas realmente coloca assim, explica. Tintim por tintim. Eu acho que uma parte da direita ia conseguir olhar. Se não concordasse, eu acho que ia conseguir desenhar para chegar no meio termo. E ter, sabe, um direcionamento. Ia ser bom para todo mundo. Assim também como eu acho que a própria direita se desenhar o que ela realmente deseja de forma mais específica, mais, sabe, com mais robustez. Eu acho também que o outro lado ia conseguir enxergar um meio termo, um caminho e falar, não, velho, vamos aqui, vamos caminhar junto em torno dessa agenda.